Oi gente, aqui é a Gil do Bruxa Má do Sul, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tava pensando em como vim falar com vocês sobre algumas das minhas metas literárias de 2022, alguns livros que eu quero ler. E eu acabei vendo que o Paulo Hatz do canal Livraria em Casa, que é um canal que eu curto muito, criou a tag Metas Literárias. Pra quem chegou por aqui agora e não sabe o que é uma tag, basicamente são algumas perguntinhas que os youtubers criam e que a gente vai respondendo pra se conhecer melhor e pra saber um pouco mais dos livros que a gente vai ler ou que já leu. Então essa foi criada pelo Paulo do Livraria em Casa e o vídeo dele vai estar aqui na descrição pra você ir conferir depois. As perguntas também vão estar disponíveis aqui embaixo pra vocês responderem também. E se você ficar interessado em qualquer um desses livros, não esquece de usar o meu link da Amazon pra comprar eles. A primeira pergunta é: quantos livros você pretende ler? A minha meta de sempre é 50 livros. No ano passado aconteceu de passar dessa meta, eu li 70 livros, mas eu também tinha colocado a meta como 50, só acabou passando, e eu gosto de fechar em números redondos. Pra esse ano eu tenho esse pensamento de ir um pouco mais devagar de novo, mas talvez aconteça de passar, talvez aconteça de ficar menos, não sabemos. Mas a princípio, 50 é o número escolhido. Você pode acompanhar o que eu tô lendo no Scooby e no Goodreads, os links estão aqui na descrição, e você também pode clicar lá para ver os livros que eu li em 2021. A segunda pergunta é uma continuação que você quer ler, e eu selecionei 3 continuações aqui para falar para vocês. Porque estou lendo várias séries, então tem muitas continuações para ler, mas essas 3 eu tô pra ler o último livro de cada uma dessas séries, então eu vou falar pra vocês, porque eu quero terminar elas esse ano. A primeira é O Último Turno, do Stephen King, que é a continuação de Mister Mercedes e Achados e Perdidos. Aqui a gente tem nessa trilogia a história do detetive Bill Hodges, que já é um detetive aposentado, mas que ele nunca conseguiu solucionar um crime e encontrar o assassino da Mercedes, que foi um cara maluco que saiu atropelando várias pessoas com uma Mercedes, e ninguém nunca conseguiu descobrir quem foi. E nisso começa uma caçada gato e rato, assim, Tom e Jerry, entre o assassino e o Bill Hodges. É um dos livros mais agitados que eu já li do Stephen King, Perdendo Talvez Somente para Depois, que é um livro mais recente dele. E eu não gostei tanto do segundo livro, do Achados e Perdidos, e eu achei bastante lento, mas eu espero que aqui o Último Turno tenha uma vibe mais legal, até porque o vilão vai ser o mesmo do primeiro livro, pelo que já ouvi falar. Então eu tô bastante animada porque ele é um dos meus vilões favoritos do Stephen King. O próximo é o último livro da minha série queridinha, adolescente, Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, e esse livro é Cidade do Fogo Celestial, é o último que falta, e eu acho que é o mais comprido também. Eu tenho essas edições muito bonitas que vêm no box, eu adoro elas. Elas são meio holográficas, é maravilhoso. Eu particularmente tenho a impressão de que eu gostaria que a série tivesse acabado no terceiro livro. Podia ter fechado um pouco as coisas melhor ali, e era isso. Mas eu achei interessante a maneira como a Cassandra Clare pegou a história de novo no quarto e no quinto livro. Eu não gostei tanto quanto os 3 primeiros, que tem seus defeitos, porém eu acho divertido. Por outro lado, eu gostei bastante do que ela tá fazendo com o desenvolvimento de alguns personagens, principalmente da Claire e da Isabelle, porque eu tinha muito esse problema com as personagens femininas delas serem sempre muito inseguras, sempre se compararem muito umas com as outras, e eu tô gostando mais do que a autora tá fazendo com esses personagens. Então, muito animada pra ler esse livro, porém com triste de me despedir dessa série. E a próxima continuação, que vai finalizar uma série, é Os Filhos de Duna, terceiro volume da primeira trilogia de Duna. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão descobrir que Duna tem muitos e muitos livros. Eu não tenho certeza ainda se eu tenho intenção de ler todos eles, mas eu tenho intenção de terminar essa primeira parte, então eu tô aqui com esse último livro. Estou com preguiça de ler porque o segundo livro eu já achei muito complicado, embora ele fosse curto, e esse daqui é bem maior, então fica aí o desafio. E é isso, gente, nós temos desafios para esse ano. A pergunta número 3. Pra pergunta número 3, eu peguei um livro dali e caiu tudo, eu não tô conseguindo arrumar, então apreciem a bagunça da minha estante. E essa pergunta é: um autor que você quer ler pela primeira vez e qual livro? E para isso eu escolhi Grady Hendrix, e esse livro aqui é The Southern's Book Club Guide to Slaying Vampires. Basicamente significa o guia do clube sulista do livro para matar vampiros, uma coisa assim. Esse é um autor que já teve outra obra publicada em português, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, eu também tô curiosa pra ler essa. E eu tenho vontade de ler ele porque os livros parecem um misto de terror e comédia que eu acho que deve ser muito divertido de ler. A pergunta número 4 é um autor que você gosta muito e quer ler mais. O autor que eu gosto muito e que eu sempre tenho mais livro para ler é Stephen King. E para essa pergunta eu escolhi Salem, que é um dos livros dele para o qual eu tô mais animada. Ele é da mesma época ali, mais ou menos de Iluminados, de Tia Coisa. E eu tenho uma amiga que gostou muito desse livro, então eu tô bastante animada pra ele. E ele é inspirado no Drácula, então vamos ter aí uma vibe vampiros. Eu tô até pensando em ler esse livro
no mesmo mês que eu for ler aquele outro que também é de vampiro, pra gente ter, assim, vídeo vampiros. O que vocês acham? Me contem nos comentários. A pergunta número 5 é o que você vai se desafiar a fazer diferente em 2022? E eu já comecei a colocar isso em ação. A minha meta para esse ano é ler mais comédias românticas, que é um gênero que eu não gostava. Eu continuo não gostando boa parte do tempo. Mas esse ano eu já comecei lendo The Love Hypothesis, que não foi lançado ainda no Brasil, mas eu espero que seja, porque tá fazendo muito sucesso lá fora. Eu adorei, eu achei fofíssimo, super previsível, mas aquelas comédias românticas que a gente adora. Eu já gostava muito de assistir filmes de comédia romântica, então eu tô muito feliz de poder encontrar esse gosto na literatura também. No momento estou lendo Na Estrada com o Ex e também estou me divertindo bastante. A pergunta número 6 é a temida, um calhamaço que você pretende ler. E eu pretendo ler a segunda metade da Dança da Morte, que eu comecei em 2021 e eu tava adorando. Esse livro fala sobre uma pandemia nervosa, que basicamente dizima o mundo e daí depois as pessoas têm que reconstruir uma sociedade, porém tem alguma coisa meio sinistra acontecendo ao mesmo tempo. Mas quando eu cheguei na metade do livro, eu comecei a ficar um pouco cansada dele e a querer ler outras coisas, então eu dei uma desacelerada, porém tenho intenção de terminar ele logo. A pergunta número 7 é livros nacionais que você pretende ler. No ano passado eu falei que eu ia ler o primeiro volume de O Tempo e o Vento. Falhei na missão, porque eu comecei a ficar muito cansada de ler no final do ano passado. Então, de novo, sigo com essa meta para 2022. Já tenho o livro, inclusive, mas ele tá lá em cima na estante, eu teria que pegar uma escada para pegar, então... Outro que eu já tô no meu Kindle para ler é Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, que é uma autora que eu acho muito interessante, que faz muito tempo que eu não leio. E por último, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é uma das leituras do meu clube do livro para esse ano. Isso não significa que eu não vá ler mais livros nacionais além desses, mas esses são os 3 que eu já previ para 2022. A pergunta número 8, um livro que você pretende reler? A resposta é não pretendo. Eu vivo numa vibe assim de estou atrasada em leituras o tempo todo, porque eu sinto que eu passei muito tempo da minha vida sem ler direito, apesar de eu gostar. E agora eu tenho muitas coisas que eu quero ler e não tenho tempo suficiente, então não tenho vontade de reler um livro esse ano. Mas se eu fosse reler, vai que me dá loucura em algum momento, seria 100 Anos de Solidão, que é o meu livro favorito. E eu gostaria de relê-lo em espanhol, porque já li em português, agora é hora de aprender outras línguas. Pergunta número 9, um livro hypado que você pretende ler finalmente. Para isso eu escolhi O Impulso, que é um livro que está fazendo bastante sucesso pelo BookTube em geral, tanto no gringo quanto no brasileiro. E ele é um thriller, mas é um thriller com bastante drama, assim, familiar. E vai vir aí já em fevereiro no nosso Carna Thriller, mas a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. A próxima é um clássico que você quer ler. E eu escolhi Drácula, do Bram Stoker, para fazer ali a tríade dos vampiros para o momento do ano que a gente vai ler vampiros. Eu tô pensando em fazer isso na época do Halloween. Se vocês estiverem escutando um barulho muito chato, é porque tem alguma construção, alguma coisa acontecendo aqui. Eu nunca li Drácula e, sendo uma grande fã de terror, isso parece um crime. Estou com essa edição muito bonita da Dark Side, porém tenho um terror de olhar as letras da Dark Side porque parece muito pequeno. Mas vem aí, né, gente? Outra leitura clássica que eu gostaria muito de fazer é mais relativa ao autor mesmo. Eu gostaria de ler mais Shakespeare, porque no ano passado eu li Hamlet. Vocês podem encontrar a minha resenha sobre isso no vídeo de melhores leituras de 2021, porque eu adorei Hamlet, eu achei muito engraçado, eu não sabia que seria engraçado, eu achava que Shakespeare devia ser um autor muito mais difícil, e eu tenho muita curiosidade de ler mais o trabalho dele. E a última pergunta é o lançamento que você está mais ansioso. Eu escolhi 3 lançamentos para falar aqui. O primeiro deles é a continuação de Lendários, que eu amo, da Tracy Deonn, foi também um dos meus favoritos do ano passado. É uma fantasia adolescente bastante inovadora no sentido de estar adequada com o século XXI, de trazer algumas coisas diferentes, e eu achei ela muito divertida. No final fiquei com muita vontade de saber o que acontecia depois, mas o livro vai sair só no finalzinho do ano, acho que é ali por outubro, novembro, lá nos Estados Unidos, e eu sou capaz de pegar o livro importado assim que ele sair, de tanta curiosidade que eu tenho de saber como é que continua. Outro que eu quero muito ler é The Pop War, que é uma trilogia de fantasia que é muito famosa lá fora, todos os gringos falam muito desses livros, mas eles nunca vinham pro Brasil, já tinha gente pedindo fazia muito tempo, e eu tinha um pouco de receio de ler em inglês, porque eu não gosto tanto de ler fantasia adulta em inglês, eu acho mais difícil. Se você quer ler coisas em inglês, eu recomendo coisas mais simples, como comédias românticas, por exemplo, ou livros adolescentes, para começar, mais de boas. E foi anunciado
que a editora Intrínseca vai trazer esse livro pra gente em 2022 e eu já tô muito feliz com isso. E por último, outro lançamento que eu tô guardando que sai esse ano é Love on the Brain, que é da mesma autora de The Love Hypothesis, que eu espero que se forem trazer ela pro Brasil já traga os 2 livros logo, porque eu fiquei com muita vontade de ver mais o trabalho dela, mas ela só tinha aquele livro escrito, então já tô animada pra ler o novo trabalho dela. Isso é um pouquinho das minhas leituras que eu vou fazer esse ano, claro que vai ter muito mais coisa, e tem sempre coisas que eu não previ que iam acontecer, mas de repente me deu vontade de ler. Como eu disse, você pode acompanhar tudo que eu tô lendo no meu Instagram, no Scoob, no Goodreads, onde você preferir. Eu espero que vocês fiquem me acompanhando durante esse ano, pra ver as minhas resenhas, pra gente conversar e pra gente ler muito. Até mais!